Começamos essa semana com a prisão de Alexandre Ramagem, condenado na trama golpista. Ele que estava foragido nos Estados Unidos, foi preso pelo ICE. Larissa Lopes traz os detalhes aqui pra gente. Oi, Larissa. Oi, Débora. Pois é, e ele segue sob custódia, de acordo com informações do site ali do ICE. Então, o ex-chefe da ABIN, ex-deputado federal Alexandre Ramagem, foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE dos Estados Unidos. E, de acordo com a Polícia Federal, a prisão é fruto de cooperação policial internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é considerado o foragido da justiça aqui no Brasil após a condenação no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Já o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, que também está nos Estados Unidos, ele afirma que foi uma questão meramente imigratória e que o status de Ramagem nos Estados Unidos é legal. Mas tem a informação, Débora, que ele estava com um visto que venceu no mês de março. Mas, de acordo com o bolsonarista Paulo Figueiredo, Ramagem não tem risco de deportação, o que é contestado por fontes da Polícia Federal, que afirmam que o ex-ABIN pode sim ser deportado, mas depois de uma decisão judicial. Conversei há pouco com um advogado especialista em imigração, Vinícius Bicalho, e ele avalia que Ramagem pode ser deportado sim, mas não de forma automática. A prisão pelo ICE normalmente indica uma possível violação migratória. Se isso for confirmado, o governo americano pode iniciar um processo de deportação, que é administrativo e, em regra, mais rápido. Mas existe um segundo caminho, a extradição. Como há questões criminais envolvendo o nome de Alexandre Ramagem no Brasil, o país pode fazer um pedido formal para que ele seja enviado de volta. E aqui está a diferença. Deportação trata de imigração, extradição trata de crime. Na prática, a deportação costuma ser mais rápida. Já a extradição depende da justiça americana e pode levar mais tempo. O desfecho vai depender de fatores como a situação migratória dele, eventuais pedidos de defesa e até questões diplomáticas. Bom, Débora, para fechar, a informação é que Ramagem cometeu uma infração de trânsito e os policiais, ao verificarem então os documentos, viram que estava com visto vencido e também tinham essas informações ali sobre ele estar foragido aqui no Brasil. Lembrando que ele deixou o país de forma clandestina antes do término do julgamento no Supremo, atravessando a fronteira de Roraima com a Guiana para evitar a prisão e depois seguiu para os Estados Unidos. Débora. Obrigada pelas informações, Larissa. Bom, Vera, tem até nisso, né, uma disputa de narrativa aí. Mas fato é que o Ramagem está condenado no Brasil e, como bem lembrou a Carol mais cedo, o cara entrou nos Estados Unidos com documento falso. Tem muita irregularidade aí. O que pode... quais podem ser os próximos desdobramentos? Exato. Não é que o visto venceu, né? Que ele ingressou no país usando um documento falso e foragido da polícia brasileira. Provavelmente a causa da prisão não foi o pedido de extradição feito pela justiça brasileira, que corre em outra raia ali, está em análise fora da alçada do ICE. Ele foi detido por uma outra questão e aí, ao se averiguar a documentação dele, as autoridades americanas verificaram todas essas irregularidades e aí sim, inclusive o fato de que ele tem um pedido de prisão já feito, já protocolado e de extradição também para o Brasil. Essa postagem do Paulo Figueiredo, né, aliado do Eduardo Bolsonaro, é uma tentativa de evitar o óbvio, né, que dê aquele tilt na cabeça dos eleitores bolsonaristas, vendo que o Donald Trump e o seu governo, o ICE, que é uma das instituições mais controversas do governo Trump, efetuou a prisão de um bolsonarista foragido da justiça brasileira. Então, ele está tentando fazer ali alguma redução de danos, dizendo, olha, não é bem isso, não necessariamente ele vai ser extraditado, o governo brasileiro não tem nada a ver com isso, para evitar a leitura de que se trata de uma vitória, por assim dizer, do governo e da justiça do Brasil. Não é disso que se trata, a prisão de uma pessoa foragida da justiça é só uma questão realmente de justiça,
tem que ser cumprida, acho que não cabe aí grande narrativa política, mas não deixa de ser irônico que isso tenha provocado esse choque no QG bolsonarista e principalmente nos aliados do Bolsonaro que estão nessa situação aí de exilados nos Estados Unidos. Muitos deles em situação irregular com a justiça. O próprio Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, são vários deles que estão ali em situação em desconformidade com a justiça brasileira. E se fosse num outro momento, talvez a gente apostasse que o governo Trump fosse comprar esse barulho com a justiça brasileira, né? Mas nesse momento, não sei se faz muito sentido, né? Além de o Trump estar envolvido em muitas outras questões, a gente vai até tratar de várias delas aqui hoje com o Eduardo Graça, e as relações terem melhorado com o governo brasileiro, também seria contraditório com o discurso anti-imigração ilegal que ele faz e que é um dos carros-chefes ali do seu governo, manter alguém numa situação dessa, alguém que entrou no país com auxílio de um garimpeiro ali, com um documento falso, etc., sendo foragido da justiça do seu país, então ficaria em franco desacordo com o discurso de combater qualquer tipo de imigração ilegal para o país. Então, não acredito que eles vão mover uma palha em defesa do Alexandre Ramagem, e agora a justiça brasileira tem condições de fazer ali, e o Itamaraty, etc., uma gestão mais efetiva para obter a extradição, porque, afinal de contas, ele já está detido, então talvez fique mais fácil obter a extradição para o Brasil para que ele cumpra a sua pena aqui por ter sido um dos que tramaram um golpe de Estado na vigência do governo Jair Bolsonaro.